Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa de mercado, comentário semanal de mercado. Quem está falando aqui é Luiz Fernando Roxo e hoje é terça-feira, dia 23/5, passa um pouquinho das 5h30. Muito bem, gente, temos uma série de notícias interessantes essa semana. Começamos com a semana bem positiva, o mercado americano e asiático subindo bastante, o europeu até pela falta de notícias indo junto, porém agora hoje, quinta-feira, a gente teve uma reversão, o mercado asiático caiu bastante, vou tirar o meu rosto agora um minutinho, o mercado asiático caiu bastante, e a gente vai comentar um pouquinho de como é que foi a economia durante a semana, o mercado durante a semana, como é que foram as notícias, como é que elas foram saindo, e vamos tentar avaliar aí se essa variação bem negativa de hoje foi algo real e que pode mudar a tendência do mercado, ou se foi simplesmente uma correção, alguma coisa nesse sentido. Legal, vou tirar o meu rosto então, gente, e vocês vão ficar aí com a tela do site da Direct Invest para não carregar demais o computador da turma aí, porque senão a transmissão acaba ficando muito picada e o pessoal que está em casa acaba não conseguindo assistir muito bem. Temos algumas pessoas na sala, daqui a pouquinho deve subir um pouquinho, é o que costuma acontecer. Tomara que todo mundo esteja escutando direitinho aí o nosso bate-papo. Vamos começar hoje com as notícias. Acho que podemos começar com as notícias do Brasil, né? As notícias econômicas do Brasil, e depois a gente pode passar para o resto do mundo e aí variando. Muito bem, não tivemos muitas notícias nessa semana no Brasil, nem notícias muito boas nem muito ruins. O nosso mercado essa semana esteve mais ligado ao mercado internacional. A gente tem bastante coisa acontecendo no mundo, então a gente vai acompanhar aí um pouquinho essas notícias. Primeiro, na segunda-feira saiu a segunda prévia de maio do IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. O IGPM é calculado pela GV e ele veio mais 0,10%, e ele está em linha com as estimativas. Ele está em linha com o que era a estimativa para ele, então não houve nenhuma surpresa. Além disso, na terça-feira, na quarta-feira, o Tombini veio ao mercado, presidente do Banco Central do Brasil, o Alexandre Tombini, veio numa conversa com parlamentares, e o discurso dele foi que, pelas projeções, tudo indica que o crescimento do PIB do Brasil em 2013 deve ser realmente próximo a 3%, deve atingir 3%. O Tombini, por mais que ele seja do governo, ele é um sujeito ortodoxo, ele não faz muita projeção, nem muita promessa se ele não tiver convicção de que as coisas vão acontecer. É possível que ele tenha um viés aí chapa branca, mas é uma notícia boa essa, de que a expectativa é que o PIB pelo menos venha em 3% ao ano. Depois, gente, na quinta-feira, hoje pela manhã, não sei se essa notícia é de ontem à tarde, na verdade, o IPCS subiu 0,40 na terceira quadricemana de maio, e ele está mais ou menos em linha com as estimativas, mas ele veio acima do resultado anterior. Então, por mais que o GPM esteja em linha, a notícia do IPCS não foi muito boa. Não foi péssima, tá? Tá em linha. Por enquanto, pelo menos arrefeceu. Tá certo? Acho que tá certo essa palavra. Arrefeceu a nossa inflação aqui.
Vamos falar do resto do mundo e depois a gente fala um pouquinho sobre notícias da economia brasileira. Muito bem, vamos falar de Europa. Europa com poucas notícias também, perto das notícias que a gente andava tendo nos últimos meses sobre a Europa. A Europa até que não está... as notícias da Europa não são tão importantes e também nem têm sido tão divulgadas assim. Eu acho que o mercado internacional mundial está mais focado hoje em Estados Unidos e China. Na terça-feira lá na Europa, o Banco Central alemão soltou uma nota dizendo que a economia alemã está no caminho para uma sólida recuperação, porque ela conseguiu se safar aí de uma queda, de uma diminuição do seu PIB aí no primeiro trimestre, e isso indica uma recuperação mais sólida da economia. O Banco Central alemão, ele como a Alemanha de maneira geral, muito sério, muito pé no chão, então a notícia é boa. Na quarta-feira, o BC britânico não conseguiu chegar a uma decisão sobre novos estímulos à economia. Então teve uma votação lá, o presidente do Banco Central votou a favor de novos estímulos, só que a votação foi 6-3 e votou-se por permanecer sem estímulos da economia. Então o Banco Central britânico não vai comprar ativos como o que está sendo feito no resto do mundo. O resto do mundo todo, Banco Central chinês, japonês, americano, tem comprado títulos para tentar tirar a economia mundial desse buraco que a gente anda. Tem uma palavra certa que agora quinta-feira à noite eu não estou lembrando. O pastor está perguntando se os fundamentos da Eletropaulo são bons ou não. Eu vou tentar responder daqui a pouquinho, depois que a gente falar um pouco mais sobre economia. Eu não sou especialista em Eletropaulo, mas a gente pode dar uma entrada no balanço e pelo menos ter uma ideia. A economia britânica, então, uma notícia de hoje, o seu crescimento ficou inalterado e ela cresceu apenas 0,3% nesse primeiro trimestre, abaixo das estimativas. A estimativa era que a economia britânica já se recuperasse, mas não foi o que aconteceu. Depois saiu o lucro da Portugal Telefônica lá na Europa. O lucro caiu 52%. As empresas lá continuam sofrendo bastante. A situação na Europa ainda é bastante grave, mas se estabilizou. E hoje, devido a duas notícias, dois eventos que a gente vai falar com mais calma durante o nosso bate-papo, as bolsas europeias afundaram, como foi o caso das bolsas asiáticas também, e o motivo foi a reação à fala do Bernanke. Ontem o Bernanke falou para um comitê do Congresso americano sobre a economia americana. Ele disse que, pelos sinais de recuperação econômica, é possível que o Banco Central pare de estimular a economia através da compra de títulos, de ativos. E houve duas reações para a fala do Bernanke. Houve uma reação imediata, que foi positiva, os mercados que ainda estavam abertos ontem melhoraram no final do dia, principalmente a Europa, mas no final do dia, depois de algumas horas da fala, tanto a bolsa americana quanto a nossa, que deu uma revertida e caiu bastante no final do dia. E essa noite, como a gente vai dizer, saíram resultados muito fracos na China
e isso fez com que a Europa inteira caísse hoje de cedo. E a gente vai ver que a bolsa do Japão, que era uma das bolsas que mais estava subindo, havia se recuperado bastante das quedas dos últimos anos, caiu 7%, tá? Mas a gente vai falar isso com mais calma. Então, vamos falar agora de Estados Unidos, depois vamos falar da Ásia, depois vamos falar do nosso mercado americano. Então, com relação aos Estados Unidos, nós tivemos algumas notícias essa semana, acabando, né? Nós vamos encerrar falando sobre a fala do Bernanke e sobre a reação nos mercados. Então, primeira coisa, o Yahoo comprou o Tumblr, que é um tipo de mini blog que as pessoas fazem, o próprio blog, e que há alguns anos já é uma moda nos Estados Unidos e no mundo todo. Pagou 1,1 bilhão de dólares. E isso é normal na indústria tecnológica americana. O Yahoo precisava mesmo reagir. Mas o fato é que os múltiplos que foram pagos são gigantes, assim, muito caro. E isso é um sinal já de certo exagero no movimento da Bolsa Americana, que está no topo, no auge, né? Alguns presidentes regionais do Fed foram questionados sobre se já havia algum tipo de bolha no mercado americano, se já não era hora de parar com as compras de ativos, e a maioria deles disse que não, que as coisas, que as economias ainda estão se recuperando, mas o fato é que está com cara de que em algum momento possa haver uma correção. É lógico que pode ser uma correção de 2, 3 dias e o mercado norte-americano pode voltar a subir no dia seguinte e subir durante bastante tempo. A economia americana, por ser livre, por não ter muitas amarras, ela é extremamente dinâmica, né? Quando ela corrige muito rápido, mas também quando ela anda muito rápido, e é o que tem acontecido. Não fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, não há essa sensação de que a gente tem aqui, de que a festa acabou, de que os imóveis pararam de subir e de que não há muita perspectiva para a bolsa. As coisas lá estão muito animadas. Um ano depois do IPO do Facebook, as perdas acumuladas com o papel são 31%. Tá certo que ele, 1 ou 2 meses depois do IPO, por conta de notícias internas e tal, ele caiu e não se recuperou mais. Mas é interessante ter essa perspectiva com relação a IPOs. A economia norte-americana se recuperou, mas o Facebook não. Uma coisa também interna do Facebook, que talvez não valha a pena discutir muito sobre o Facebook. O lucro da HP, essa notícia que saiu ontem à tarde, hoje cedo. O lucro da HP, o maior fabricante de PCs, de computadores do mundo, caiu 32%. A HP também é uma empresa que tem uma situação própria, né? Os outros resultados de outras empresas foi melhor do que o da HP, mas o fato é que veio acima da expectativa. Ela até subiu e a expectativa é que o resultado melhore daqui para frente. Então, mesmo resultados ruins dos Estados Unidos estão parecendo bons, a economia de fato está se recuperando lá. Ontem à tarde o Bernanke falou para um comitê do Congresso sobre a perspectiva do Banco Central americano, do Fed, diminuir o ritmo das compras dos ativos nas próximas reuniões. Então a ideia é que as compras continuem, mas que elas comecem a diminuir aos poucos. E a Bolsa Americana hoje não foi mal, caiu alguma coisinha, ontem já tinha caído alguma coisa, mas está em linha. A nossa bolsa, a gente vai falar mais sobre ela, mas ela estava caindo de manhã mais de 2%, está fechando com uma queda bem neutra, bem pouco acentuada. O que deu uma complicada mesmo, tanto para o nosso mercado quanto para o mercado mundial como um todo, foi a Ásia, tá? Então a semana da Ásia foi a seguinte:
principalmente Japão, porque é o que tinha de notícia aqui que eu fui pegando. Segunda-feira, a notícia de que a economia do Japão estava se recuperando melhor do que o imaginado e a avaliação econômica dela é a melhor em um ano, e por isso o Nikkei na segunda-feira bateu o maior nível em 7 anos. Na terça-feira, o Nikkei, a bolsa de Tóquio, fecha com uma alta, mas uma alta moderada por conta do avanço do dólar. Mas é normal que o dólar avance na economia japonesa, principalmente porque eles querem um aumento de inflação. Na quarta-feira, o Banco do Japão manteve a sua política monetária inalterada, né? E disse que por mais que o CPI, quer dizer, o índice de inflação lá japonês, continue em deflação, alguns preços já estão reagindo. Olha que interessante, o Brasil quer diminuir a inflação e o Japão quer aumentar a inflação, quer diminuir a deflação, quer inverter uma deflação que está ocorrendo lá. Eu acho isso muito interessante. Alguns preços já estão subindo. Agora, ontem saiu o índice de gerentes de compra do HSBC lá no Japão, na China. Houve uma queda significativa, a primeira queda em 7 meses, e isso deixou todo mundo lá de cabelo em pé. A bolsa chinesa caiu bem e o Nikkei caiu 7%. 7%. E aí, como é que fica o Brasil? Como é que a gente fica? Vamos ler as notícias do Brasil, depois eu faço um apurado. Primeira notícia do Brasil: a dívida da Odebrecht está em 62 bilhões. Eu nem sabia que a Odebrecht devia tanto dinheiro, mas é interessante ver como mesmo essas grandes empresas estão em dificuldade. Por exemplo, a situação da Votorantim. A Votorantim é uma empresa que é muito voltada a commodities e está numa situação complicada. Pelo jeito a Odebrecht também. Depois, a CSN quer comprar ativos da ThyssenKrupp, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. É aquela siderúrgica que a Thyssen fez lá no Rio de Janeiro e que não vai conseguir operar e quer vender para qualquer um. Mas olha como a CSN é maluca. A gente tem sobra de siderúrgicas no mundo, está sobrando aço, a China está se desacelerando, mostrou isso hoje claramente, e a CSN quer comprar mais usinas pelo mundo, usinas siderúrgicas pelo mundo. Isso é uma coisa muito complicada. Depois a gente teve a notícia de que o Credit Suisse está melhorando a estimativa para algumas empresas do grupo X. A gente estava falando bem mal do grupo X. Para a OSX ela vê uma alta de 200% na OSX. Gente, como é que fica o Brasil? A gente teve topos históricos de bolsa no mundo inteiro e o Brasil não subiu. Aí, essa noite, por conta da fala do Bernanke, principalmente dos dados da economia chinesa, que vieram ruins, a nossa bolsa afundou de manhã. Só que depois ela deu uma recuperada. Quer dizer, os bons ativos da economia brasileira continuam bem, continuam subindo, as mesmas empresas que a gente vem falando há bastante tempo. Mas vejam que as empresas de commodity e principalmente de minério, que é o caso da Vale, e as empresas de siderurgia foram muito mal hoje. Então vejam que Vale caiu bastante, as siderúrgicas todas caíram bastante. Então a ideia ainda é a mesma. A gente deve ficar comprado em bolsa, porque não tem nada melhor no Brasil hoje. A renda fixa está muito mal. Mas a gente deve evitar estar comprado com beta muito alto. Significa o quê? Está comprado em empresas muito ligadas a commodities, muito indexadas às commodities. Então a bolsa é para ser comprada, mas não como um todo. A gente tem que escolher bem os ativos que a gente deve comprar. Tá bom? Vamos tirar agora aqui o meu rosto e vamos num site chamado Fundamentos. Fundamentos com U no final.com.br,
E aqui a gente tem um monte de balanço interessante. E aí nós vamos ver o balanço da Eletropaulo a pedido do pastor. Então é só digitar aqui, ó, ELPL 4 e vamos exibir o balanço dela para tirar a dúvida aí do nosso amigo. Muito bem. Primeira coisa, veja que ela tem um EBITDA de apenas uma receita de 7 bilhões no ano, 2 bilhões e tanto no trimestre, mas um EBITDA, um resultado antes de pagamento de juros e de impostos, de 26 milhões apenas no ano e de 14 milhões apenas no trimestre, sendo que ela teve prejuízo, certo? Ela teve um prejuízo. Depois disso, ela tem uma dívida bruta de 1,8 bilhões e uma dívida líquida de 1,8, uma dívida bruta de 2,8 bilhões e uma dívida líquida de 1,8 bilhões e um patrimônio líquido de apenas 1,7 bilhões, tá certo? Então ela deve mais do que tem de patrimônio. Isso é normal. Ela tem um índice de endividamento, né, de 1,64% e uma liquidez corrente de 1,21. Então assim, o setor é bom, a empresa é que é mais ou menos, tá? Comprar uma empresa de eletricidade que não dá lucro, que tem uma geração de caixa alta, mas não tem nem EBITDA nenhum, praticamente não tem EBITDA, eu acho que não é grande coisa, tá certo? Então, para a pergunta, para finalizar aí, para a pergunta do pastor, o resultado da Eletropaulo não tem vindo bom, então os fundamentos dela não são ótimos, são razoáveis, tá bom? Ela não tem muito endividamento, mas hoje ela tem um valor de mercado de 1,4 bi, né? E a gente vai ver os principais indicadores aqui, ó. Veja que o preço sobre valor patrimonial é 0,82, mas se você vê qualquer empresa do setor elétrico, ele tem um P sobre VP menor do que 1 sempre e um PL negativo, tá certo? Então, comprar empresa que dá prejuízo para essa época, esse período, né, é muito complicado, tá bom? Então era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre o mercado, sobre a semana do mercado e finanças de maneira geral. E daqui 3 minutinhos a gente já volta para falar de opções avançadas, tá bom? Então muito obrigado pela presença de todo mundo e eu espero vocês daqui 3 minutinhos para falar de opções avançadas ou na segunda-feira no nosso mesmo horário às 5h30 da tarde para falar de opções básicas. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira e um grande final de semana para todo mundo.